Dr. Fernando Capês, jurista, foi deputado estadual, mais votado deputado estadual da história da Assembleia Legislativa de São Paulo e defensor dos direitos do consumidor. Se não fosse o PROCON, as pessoas às vezes me criticam e falam: ah, você é amigo dele. Não tem aqui, na minha profissão e muito menos na dele, esse negócio de amigo, porque o que está escrito é o que está escrito. A notícia é uma só, agora a interpretação é que se faz através de consórcios, de interesses. Mas aqui na TV Leão, mentira não. Doutor Fernando Capês, a investigação em cima da sua atuação parlamentar teve que motivo? Opa, você então não alisa mesmo, hein? Não, vamos chutar a canela logo. Chuta a canela. Você gosta, como meu amigo diz. Eu tenho um amigo lá no Procon que ele fala: eu adoro um chute na canela. Olha, eu vou completar em janeiro de 2023 35 anos de carreira no Ministério Público. Quanto? 35 anos. Mas você tem cara de 30 anos de idade? De 30... Eu me cuido. É. Mas tenho 35 anos de carreira no Ministério Público. Sou visto até hoje como exemplo para muitos membros do Ministério Público em todo o país. Inclusive no Ministério Público de São Paulo, que é o meu Ministério Público. Me destaquei com várias ações importantes: torcida organizada, combate à máfia do lixo, promotoria do patrimônio público, tribunal do júri, sempre me destacando e, graças a Deus, tenho o reconhecimento dos meus colegas. Pois bem, pediram e sugeriram que eu entrasse na política para defender o Ministério Público. Eu me elegi com 100 mil votos em 2006, me reelegi com 210 mil votos em 2010 e me reelegi novamente em 2014, você fez menção a isso, com 307 mil votos. 306 e uns quebrados. Não é qualquer coisa. Eu fui o deputado estadual mais votado daquele pleito e foi... não a maior eleição, nós já tivemos agora em 2018 uma votação maior do que 306 mil votos. Foi a maior reeleição da história da Assembleia. Nunca um deputado estadual em São Paulo se reelegeu com mais de 300 mil votos. Significa que sei trabalhar. Fui eleito presidente da Assembleia Legislativa, tem 94 deputados. Eu fui eleito com 92 votos de 94 deputados. Na presidência da Assembleia, eu cortei mais de 80 milhões de reais em despesas. Eu cancelei a reinstalação do parque de informática da Assembleia com 25 milhões. Achei que não era necessário e não era. Cancelei a troca, a renovação da frota com 12 milhões de reais, isso aí já dá 37. Cancelei a construção de uma obra para isolar o prédio velho do antigo, para receber o AVCB. Tem o prédio anexo, que é novo, e o prédio antigo. Tinha uma parede de contenção exigida pelo Corpo de Bombeiros, 10 milhões. Eu chamei o Corpo de Bombeiros, eu não posso fazer outra coisa? Coloque sprinkler, você vai gastar 600 mil reais, não precisa gastar 10 milhões. Cortei os 10 milhões e fui renegociando contratos. Bom, meu nome foi lembrado para ser pré-candidato ao governo de São Paulo. Está tudo na internet. Foi então que em janeiro de 2016, você não é o leão livre, você fala tudo que tem que falar. Vamos falar aqui o português claro. Vamos. Claro. Vamos. Sem meias palavras. Sem meias palavras. No janeiro de 2016... Janeiro, eu tô de férias com as minhas filhas, na Disney, com as minhas duas filhas. Com a esposa. Com a minha esposa. De quando? Eu lá em janeiro, dentro de uma sala suja de uma delegacia de polícia no interior de São Paulo, um promotor sujo. Um colega teu. Um promotor sujo. E policiais civis sujos. Falsificaram 5 depoimentos de 5 presos de uma cooperativa que queria vender suco de laranja para a Secretaria da Educação em São Paulo. Suco de laranja. O promotor escreveu o meu nome nos 5 depoimentos. Entregou para os depoentes assinarem.
eles se recusaram a assinar. E ele disse, era aquele ambiente de lava-jato, se vocês não assinarem, nós vamos pedir a prorrogação da sua prisão temporária. Começaram a chorar e assinaram. Um se recusou, foi coagido. Você vai escrever e vai falar o que a gente quer, não o que você quer falar. E o promotor chega a dar um tapa na mesa e abre o relógio. Nossa, com riquezas de detalhes. Porque foi gravado no celular. Olha O que eu estou falando não é a minha opinião. Entendi. Foi gravado no celular do advogado. Parece que teve ameaça de um até a deles. famílias, né? Familiares desse negócio. Eram bandidos que estavam investigando. E aí eles, então, não sabiam que tinham sido gravados, divulgaram para a imprensa que criaram o nome Máfia da Merenda. Claro, porque aí cola. E o objetivo era, vamos destruir politicamente para sempre. A única diferença é que eu trabalho na luz. E eles, como ratos de esgoto, trabalham nas sombras. Então, eu enfrentei, foi trancado o processo. Não foi trancado o processo por falta de provas. Não. Falta de provas já é uma coisa, não se provou nada. Não se provou nada. Foi trancado o processo porque ficou provada a inexistência do fato. E mais, ficou provado que as provas foram produzidas por fraude. E o Conselho Nacional do Ministério Público instaurou um processo contra o promotor que me investigou, sob acusação de fraude nas provas. O senhor pode dizer quem é o promotor? Eu não vou falar o nome desse infeliz, ele vai querer. porque ele está afastado, ele está numa sala lendo jornal, ele não merece pelo nome lembrado. Eu sei que eu passo por ele e abaixa a cabeça. O doutor Fernando cruza com o seu algoz. E ele vira as costas e sai andando de cabeça baixa, porque é covarde. E eu não, eu trabalho com... E ele continua presente no Ministério Público? Público? Por enquanto, fica, né? Vai ficando, né? Esses trastes. Então, veja bem, eu, em momento algum, deixei de exercer minha função, deixei de dar entrevistas, comandei o PROCON, tá certo? Porque eu fico na luz. Agora, desculpe, a Corregedoria do Ministério Público nem instaurou o procedimento. O Conselho Nacional do Ministério Público também me inocentaram. A Corregedoria Geral da Administração me inocentou. A CPI concluiu que não havia indício nenhum de autoria. O processo criminal foi trancado. O Conselho de Ética trancou. Você acha que... Olha, desculpe, eu até absolvo as pessoas que pensaram mal na época, porque foi feito um escândalo muito grande. Mas é normal. Não, mas hoje... Com dignidade, eu disse, todos são provas disso. Quem diria, até meu amigo doutor Fernando Capês, envolvido nisso aí. Olha, tem que investigar a fundo, porque eu não vi manifestação dele ainda, esse negócio todo. Agora, diante disso, depois eu me desculpei e me desculpo pessoalmente à sua frente. Eu vou pedir até que você coloque para os seus telespectadores. Sim. Eu vou te mandar o vídeo. Eu já tenho hoje. Se alguém fala alguma besteira, eu rastreio, processo e a pessoa se retrata. Tem mais de 50 retratações. E um vereador de um partido de esquerda... Comunista? Se meteu a falar do PSOL. Se meteu a falar de mim... Eu meti um processo nele e você vai colocar para o seu espectador assistir a retratação dele, que ele disse... Eu já coloquei. Peço desculpas porque eu não sabia que as provas foram fraudadas e eu falei besteira. Então, agora, hoje em dia... Vamos colocar de novo, então. Venho a público me desculpar com o Procurador de Justiça, deputado e atual secretário Fernando Capês, pelo comentário ofensivo que fiz por um total desconhecimento dos fatos. Asseverei que ele estava envolvido no escândalo de desvio de merenda escolar porque eu desconheci os fatos. Agora, tomando conhecimento do processo em que demonstrada sua plena e total inocência, lamento profundamente por ter feito alusão a esse episódio. Ao que tomei conhecimento, ele não cometeu e não se envolveu em ilicitude alguma. Não sabia que o promotor que participou da investigação está sendo processado na Corregedoria Nacional do Ministério Público por ter coagido as testemunhas a mentir.
Como homem público, o representante da população deveria ter checado a verdade antes de propagar algo que não condizia com a verdade. Só uma pessoa mal intencionada ou um absoluto idiota vai achar que eu tendo mestrado, doutorado, professor, diretor de uma universidade que tem 200 mil alunos, várias obras citadas nos tribunais superiores, ia me envolver num assunto ridículo e abjeto como esse. Então, realmente, nós vivemos num mundo e num país em que tem muitas pessoas ignorantes e mal informadas. Triste isso. Mas não tem problema nenhum. É só falar Vamos se que eu informar. processo. Não Entendi. tem problema nenhum. Eu trago a luz da marra, né? Na hora, ou se retrata ou não. Eu acho que o doutor Fernando não tem nem que falar que foi inocentado e tal, porque não existia mesmo nenhum motivo para se julgar inocente ou culpado. Simplesmente isso. Eu nem admito falar assim, eu não né? admito falar ele foi inocentado. Não é que eu fui inocentado. Exatamente. Foi criada uma acusação falsa Isso. que foi desmascarada. A quem interessa isso? Olha, política é muito suja. Na política tudo é muito Se sujo. você me permite, eu fiz, junto com alguns amigos da minha área, não uma investigação, mas eu fiz uma pesquisa e cheguei a um alto grau de administração do Estado. Também não vou dizer o nome, porque além de me decepcionar, essa pessoa está mais suja do que qualquer coisa aí em termos de opinião pública. Mas eu cheguei ali, no entorno deste grau de administração. Você acha que é por aí? Eu acho o seguinte, primeiro, disputa por espaço. Se dizia teu amigo. Eu tive tanto falso amigo. Ah, Jesus. Olha, disputa por espaço. Uhum. Mas não é uma pessoa só que faz. Aí começa a vir covardia, inveja, Pelego. maldade, falta absoluta de escrúpulo. Porque você tem que ter limites. Até você pode ter adversários, mas tem que ter algum limite ético. As pessoas têm família. Então, fazer isso, não há diferença nenhuma entre fazer isso e tentar assassinar fisicamente a pessoa. Para mim não tem nenhuma. Até porque eles pensavam que eu fosse fraquejar e cometer algum ato com a minha própria vida. Pensaram que eu fosse fazer, não me conhecem. Aqui tem que ter resistência. Eu costumo dizer eu sou uma pessoa muito tranquila. A casca é grossa. Às vezes, conversando assim, a gente parece bravo. Que você me conhece, sabe que eu não sou Muito, bravo, coisa nada. nenhuma. Não sou bravo, sou um cara tranquilíssimo. Então, eu trato todas as pessoas com muito carinho. E dou carinho, sim. Agora, se vier com violência, tem que saber que aqui é selva. Depois de morto, eu ainda arrasto 50 metros. Então, se quer vir medir comigo, pode vir que vai ser um prazer. Vem testar até onde eu vou. O senhor levantou, não é uma bandeira, mas uma questão que em outros países que existe já uma cultura de solidariedade com pessoas especiais, existem já. Já lhe contei até meu caso. O uso de cães, a autorização, a aprovação para que cães Cães-guia, né? Cães de apoio exatamente, sejam sentimental. conduzidos por pessoas que precisam de apoios psicológicos, emocionais. Agora o Brasil está discutindo isso e o senhor levantou e ligou a luz disso aí. Como é? Olha, primeiro que, felizmente, os deficientes visuais, que precisam muito disso, já contam com cães-guia, graças a Deus, e conseguem entrar nos locais sem serem molestados ou, de alguma maneira, maltratados. O cão entra sim, porque ele precisa do cão para estar ao seu lado. Agora, se uma pessoa que tem deficiência visual tem direito a um cão-guia, um cão de apoio, entendo que outras pessoas que possuem também algum tipo, que são deficientes em outras áreas, seja na área, na área cognitiva, seja na área de locomoção, enfim, tem também o mesmo direito. Então é necessário, como diz um princípio em latim, ubi idem ratio, ibi idem jus. Onde haver a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. E acho que sim, nós precisamos trabalhar para que seja aprovado o projeto de lei que prevê sim o apoio desses cães-guia, cães de apoio sentimental, às pessoas portadoras de deficiência, além das pessoas que são deficientes visuais. Muitos humildes têm recebido golpes no Pix. São 3 milhões de golpes em um ano passado. Esse ano não se contou ainda.
E aí esse golpe tem se estendido a todas as classes agora. Quem banca o prejuízo é o dono do prefixo do Pix ou é o banco? Olha, primeiro nós tivemos várias audiências com a diretoria do Banco Central, inclusive com o criador do Pix. E eu disse para ele, vocês são grandes autoridades na área financeira, mas vocês não entendem nada de segurança pública. Vocês deviam ter procurado a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, o PROCON, e a gente teria orientado. Então, o Pix, por exemplo, como não tem estorno, é algo que facilitou muito a prática de golpes, gerou roubos de celular, latrocínio, que a pessoa não quer entregar o celular naquela hora. Aumentou muito esse número. Mas são jovens que querem pegar o celular para tomar uma cervejinha ali no bar, esse negócio todo. Não, antigamente você roubava o celular para vender. Hoje você pega, o ladrão rouba o celular para poder entrar nas contas bancárias da pessoa e fazer as transferências por Pix. O que nós estamos defendendo? O banco deve ser responsável por todo e qualquer pagamento feito que fuja ao perfil do consumidor. Ele tem que ter um perfil de gastos do consumidor. Quando aquele gasto sai do perfil, o banco tem que ser responsabilizado. E isso o PROCON está trabalhando, é necessário uma lei federal nesse sentido. E agora vamos falar da ação do Poder Judiciário se como falaria? Politizando? Não. Política... É o ativismo, né, ativismo político do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar nome aos bois. Olha, nós precisamos urgente. O Supremo não faz isso sozinho. Quando você tem um poder legislativo inoperante, um poder legislativo que não cumpre a sua função, que deixa vácuos na legislação, e quando você tem um poder legislativo desunido, que são partidos de oposição que entram com as ações e levam as questões para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, ao invés de entender que é matéria interna corporis e que ele não tem que se miscuir, ele vai lá e desautoriza o Congresso Nacional. Com isso, você passa a ter um desequilíbrio entre poderes. E toda vez que há um desequilíbrio entre poderes, tudo se torna muito perigoso, porque a Constituição diz que os poderes são independentes, mas eles são harmônicos entre si. Então, em primeiro lugar, acredito que falta um pouco mais de diálogo entre os poderes, a fim de que seja superado esse déficit. E, em segundo lugar, nós precisamos ter leis claras, que não deem margem à interpretação e, evidentemente, algum tipo de sistema que proteja o legislativo, ao fazer as suas leis, de ter essas leis revogadas. Muitas vezes um ministro, como eliminar para o trabalho de 513 deputados federais e 81 senadores. Então, isso é um desequilíbrio. Principalmente porque a investidura no Supremo se dá por cargo de nomeação. Então, é necessário restabelecer esse equilíbrio e acabar com a campanha do achismo, da excessiva intervenção do Poder Judiciário em todos os conflitos, o Judiciário parar de arbitrar tudo quanto é conflito. Eu vou dar um exemplo. Nós temos na cidade de São Paulo 10 ações civis públicas, com 10 liminares, travando 175 bilhões de reais que poderão ser aplicados pela incorporação imobiliária para a construção de novas moradias, habitação, construção vertical e gerar emprego, 484 mil empregos ao longo de 20 anos. Qual é a solução disso? A solução é que nós temos que, em primeiro lugar, corrigir a lei da ação civil pública do Código de Processo Civil. Não é possível que nestas ações nós fiquemos com debates eruditos do direito, com aquela retórica, o juridiquês, e os efeitos econômicos são catastróficos. No meu modo de ver, é necessário uma lei que exija, em toda ação civil pública, em primeiro lugar, a demonstração de que aquela ação não vai produzir um dano econômico de grande monta. Então, a descrição do impacto econômico e social é o requisito de admissibilidade da ação antes de analisar as questões jurídicas. Antes sequer de verificar se juridicamente a ação é cabível ou não. Ou seja, perguntar, tá bom, tudo bem, a ação está bem proposta, linda, de doutrina, de jurisprudência, prêmio de melhor arrazoado forense, parabéns. Agora, o que essa ação vai produzir? Quantos desempregos ela vai gerar? Ela quer discutir o quê? Ela quer discutir um procedimento formal na Câmara Municipal de 5 anos atrás, quando estão todas as unidades e vendidas já, publicidade feita,
a incorporação, emprego gerado, e eu vou dar uma liminar parando tudo isso, porque teve um vício na audiência pública. Então, nós precisamos urgentemente rever essa questão e substituir a vontade pessoal, individual de um julgador pela vontade objetiva e previsível da lei. O senhor tem tantos títulos, é um grande promotor. O que o leva a pensar em continuar na vida pública política, já que também promotor é vida pública, e ser um pré-candidato a deputado federal? Minha mulher e minhas filhas querem que eu saia da política, pai, ser diretor de universidade. Então, Isso não é novidade. Pelo amor de Deus, pai, não saia candidato. Isso não é novidade. 2 motivos. Primeiro, ninguém me tira do meu caminho por manobras escusas. Ou seja, fabricaram criminosamente lá atrás um escândalo para que eu ficasse com medo ou com depressão, me escondesse e desaparecesse. Pelo contrário, foi aí que eu quis aparecer mais. Então, primeiro, eu não vou fazer aquilo que os detratores criminosos tinham intenção que eu fizesse. Então, primeiro, uma questão pessoal. Você quer ver que aquela história é uma frase muito batida, mas infelizmente é verdade. Dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. É uma frase feita, mas nesse caso é verdade. Em segundo lugar, eu sinto que há uma missão a ser cumprida. Eu acho que é necessário mentes que pacifiquem o país, os poderes, que dialoguem, que cessem o confronto, que misturem experiência jurídica com experiência de vida, experiência política, porque todo esse bate-boca, essa divisão do país, um atacando o outro, um xingando o outro, um querendo desqualificar o outro. Eu nunca subi na tribuna para ofender nenhum político, nem do meu partido, nem de oposição. Jamais emiti um adjetivo desqualificando uma pessoa. Acho que a justiça tem que ver isso. Então, dialogar, pacificar, para termos estabilidade jurídica, estabilidade institucional, estabilidade política, previsibilidade das relações jurídicas para retomarmos o desenvolvimento. Hoje nós não temos inimigos naturais, aqui não tem terremoto, não tem furacão, não tem tsunami, não é? Nós não temos inimigos de guerra, não temos aqui uma guerra, conflito como Rússia e Ucrânia, conflitos do Oriente Médio, conflitos de divisão na África, conflitos desastrosos como tivemos na Europa. Não temos nada disso. O que nós temos aqui somos nós mesmos. Nós que nos boicotamos. Nós levamos 10 anos para descobrir o óbvio e fazer o óbvio depois de 10 anos de debates inúteis. Eu consegui, como presidente da Assembleia, serenar os ânimos e acredito que é necessário, claro que não está se falando nada de campanha, nada disso, estamos discutindo temas de maneira genérica e abstrata. Acho que no país é necessário essa pacificação, é necessário essa maior experiência para diálogo e serenando os ânimos. É por isso que o senhor tem demonstrado aos seus amigos e às pessoas que o senhor se relaciona que a gente tem que saber muito bem escolher quem está do nosso lado. Opa. Porque a gente teria, mesmo sendo normal, temos que matar uma hiena. Eu vou tirar o leão daí. Leão nunca. Não, então. Nem hienas, não é crime ambiental. Então tá. Temos que tirar os mau caráteres do nosso lado para continuar uma vida. É como está no Salmo 91. Que seus anjos me suspendam em suas mãos para que eu não tropece em pedra alguma. A gente tropeça naquilo que não vê. E a gente não vê muitas vezes o que o mau amigo está fazendo. Dr. Fernando Capês, muito obrigado. Sua presença aqui foi de grande ajuda a este canal e principalmente a população que nos assiste, a esse pessoal que está sempre querendo saber a verdade. Doa quem doer. Muito obrigado. Muito obrigado. E se as pessoas puderem me seguir no meu Instagram, @FernandoCapês. Mais de 100 aulas no YouTube, vários artigos e vídeos de 40 segundos sobre todos os temas. Tudo no @FernandoCapês. Com Z. Fernando Capês com Z. Você acha que falou errado? Repita. Fernando Capês com Z. Não vai escrever Fernando Capês com Z, viu, Bacaial? É Fernando Capês
e assim nos honra no final. Grande abraço, de cara com a fera, TV Leão, a nova cara da web. TV Leão traz entrevistas polêmicas no De Cara com a Fera.